Olá, eu me chamo Lucas e eu sou bolsista do PET, e essa aula faz parte do último bloco de vídeos do PET Grupo de produção de moda sobre pintura digital. E antes de iniciarmos a pintura, eu queria falar que a pintura digital é algo bastante livre no qual você pode soltar a sua criatividade durante o processo. E que durante essas aulas eu vou mostrar como eu faço pinturas no meu desenho, dando algumas dicas do que eu aprendi ao longo dos meus estudos, e por esses estudos estão longe de acabar, porque sempre tem alguma coisa que você quer aperfeiçoar, que você quer mudar, e enfim. Eu também queria falar que você não precisa necessariamente seguir tudo que eu faço, até porque o interessante mesmo é você sentir a vontade pintando da sua forma, desenhando do seu estilo e usando as referências que você mais gostar. E sem mais delongas, vamos começar a pintura. Iniciando no Photoshop, que é o aplicativo que eu uso para fazer a pintura digital, eu vou em arquivo no canto superior esquerdo, seleciono novo, e nessa janela de criação que vai aparecer automaticamente, eu abro a tela de 1080. Mas vocês podem estar selecionando outra tela, contanto, porque isso é algo que vocês têm que prestar bastante atenção, que não seja uma tela muito pequena, porque quando a tela é pequena demais, o desenho ele acaba ficando muito pixelado e não fica com uma qualidade tão bacana assim. Com a tela já aberta, o que eu faço basicamente é arrastar o desenho que está no meu área de trabalho para dentro dessa tela. E aí vocês vão notar que vai ter uma área delimitada nessa figura, no qual se você for na setinha da diagonal, você vai poder aumentar de tamanho esse seu desenho, sem que ele também perca as proporções. E aí quando você estiver contente com a forma que está o tamanho do seu desenho, você pode selecionar com o pincel, que é o comando B, e pintar por cima desse seu desenho, quando não vai acontecer nada. Na verdade vai aparecer essa mensagem, no qual você vai só apertar OK para ele não ser mais um objeto inteligente. E aí, com a minha imagem já esterilizada, o que eu gosto de fazer é ir naquela parte inferior direita, onde tem camadas, e na camada onde está o meu desenho, que no meu caso é o camada pet, com dois cliques com o botão esquerdo do mouse, eu troco essa camada, eu dou um novo nome, para algo que vai facilitar a minha identificação de que aquilo vai ser o meu rascunho, primeira camada, enfim, vai ser meio que a minha camada chave. E aí uma coisa que eu vou fazer é mudar a cor dos planos de fundo, que não é algo que você precisa fazer, mas é algo que eu geralmente aconselho, porque não é muito bom trabalhar com esse plano de fundo branco, e também não é muito bom trabalhar com cinza muito escuro, porque você pode confundir na hora de fazer as próprias sombras do seu desenho. E aí só depois de tudo isso é que eu finalmente começo a pintura. E aí, iniciando agora a questão da base do rosto, eu crio um novo grupo, e dentro desse novo grupo, que vai estar embaixo da minha camada principal, da minha camada de line art, é onde eu vou começar a criar as camadas. E aí, partindo pro desenho, eu gosto de nomear essa primeira camada como um bloco de cor, no qual até mesmo questão de identificação. E nela eu vou pintar inicialmente com esses tons de cinza bem clarinho. E você não precisa pintar cirurgicamente dentro da linha do seu desenho, tá tudo bem você sair um pouco dele, mas é porque você pintar o máximo possível dentro, ele vai facilitar bastante depois, na hora que você for fazer a limpeza do seu desenho posteriormente. E aí, depois de criar toda essa base em cinza, que vai ser posteriormente minha máscara de corte, né? Eu gosto de trabalhar com valores de cinza. Então eu gosto de trabalhar com cinza escuro para ser as minhas partes onde vai ter mais sombra, e cinzas médios, que vai ser onde vai ter um pouco de sombra, mas onde não vai ser tanta, vai ser tipo minhas partes médias. Eu também gosto de trabalhar com esse cinza, já claro que a minha base para ser onde vai bater mais luz. E enfim, é muito bom na verdade a técnica de trabalhar com esses valores mais limitados, com essas três cores de cinza, porque primeiramente já vai dar um resultado muito legal para essa pintura, e também é ótimo para quem tá iniciando a técnica digital, porque você não vai precisar trabalhar com muitas misturas de cores, afinal você vai trabalhando só com três cores inicialmente. Para deixar essa pintura mais polida, né, eu gosto de usar a ferramenta de borrar para ir só misturando uma cor na outra, para não ficar algo mais brusco, para ficar bem mais suave. E aí, depois de ficar satisfeito com essa base em cinza, eu vou criar uma camada, eu vou fazer dessa camada uma máscara de corte, e aí sim que eu vou adicionar a minha cor base, né? E outra coisa que eu também faço é que eu não trabalho inicialmente com a minha camada nesse modo normal, eu gosto de manter no modo de multiplicação, porque esse modo ele vai preservar todo o que eu já trabalhei com os valores de cinza. Então ele vai manter onde vai estar mais escuro, onde vai estar mais claro, enfim. E vai ser trabalhando nisso que eu vou pintar esse desenho.
E aí, depois de criar isso, de agora em diante vai ficar um processo bastante repetitivo, porque eu só vou criar camadas e fazer essa camada máscara de corte para que a minha pintura não saia dessa área que eu já delimitei. E eu vou basicamente adicionar as minhas cores que vão servir como sombra, as minhas cores intermediárias, as minhas cores de transição, até o ponto em que eu achar que esse desenho vai ficar interessante, pelo menos pra mim. E aí vocês vão perceber que eu vou estar sempre indo e voltando, porque eu sou uma pessoa muito indecisa nas coisas que eu faço. E também tá tudo bem. E, enfim, é essa parte que você vai realmente falar, confie no processo, porque uma hora vai ficar totalmente estranho, mas aos poucos você vai trabalhando mais a questão desses valores e essa pintura ela vai tomando forma. E também outra coisa é que se você não estiver gostando, você pode simplesmente pintar por cima e só fazer pequenas correções, porque, como eu já falei, né, o desenho digital ele é bastante livre e também tem ele é muito, como eu posso falar? Ele permite muitas facilidades em algumas partes do seu processo, sabe? Você não precisa ter que reiniciar tudo de novo, a ser que você queira, você pode simplesmente só cobrir por cima e é isto. Existem algumas cores também que são totalmente fora da minha paleta de cor, porque são cores que eu acho que enriquecem muito esse desenho. E como a pele geralmente ela tem verde, ela tem vermelhos, ela tem azuis, eu gosto de adicionar nessa parte inicialmente essas cores já na minha pintura, que embora não fiquem tão perceptíveis, eu sei que elas vão estar lá porque elas fazem uma leve diferença. E também, pra não ficar muito forte, eu também gosto de diminuir um pouco tanto da questão do preenchimento, como também da questão da opacidade, que é pra deixar um pouco mais transparente, mas que ainda assim não tá lá. Depois de aplicar essas cores e depois de mesclar essas cores uma ou outra, né, pra criar essa pintura mais homogênea, que é a pintura que eu gosto, eu parto pra parte do corpo. Eu faço novamente uma nova camada e eu renomei essa camada porque é mais fácil de me localizar. E nessa camada eu vou fazer tal qual eu fiz no rosto, que é trabalhar com esses tons de cinza, porque como eu falei anteriormente, ela tá muito boa pra quem tá começando, além de ser muito prática e rápida. Outra coisa que eu também super indico é que vocês usem e abusem de referência durante todo o processo desse desenho, porque é muito bom você usar de referências para você não se perder na hora de fazer a questão da luz e sombra, para você também ter até realmente forma de se guiar nesse desenho, sabe? E depois de fazer todo esse acabamento da pele com esses tons de cinza, né? Essa blocagem de cor e depois o polimento dessas cores, eu vou fazer tal qual eu fiz a face e eu vou criar uma nova camada. Fazer essa camada máscara de corte para que toda a pintura fique exatamente na área que eu pintei. E aí usar a minha cor base, trocar para o modo de multiplicação e novamente trabalhando por cima e novamente trabalhando camada por camada por cima desse desenho. Outra coisa muito importante é que a ferramenta de multiplicação ela vai ser ótima para criar suas camadas de sombra. Então, se você quiser fazer uma camada com bastante sombra, você pode usar uma cor que já é escura e só fazer dessa camada com a de multiplicação para essa cor ficar ainda mais escura. E aí sim você vai curtindo esses valores em cima desses truques de brincar com essa questão de camadas. E aí, depois de ter finalizado toda essa pintura do corpo, o que eu gosto de fazer é a limpeza desse meu desenho. E a limpeza que eu faço pro meu desenho é basicamente na camada no qual eu coloquei alguns blocos de cor. Que agora essa é a parte que você realmente vai ter que ser cirúrgico para fazer essa limpeza, porque você vai ter que apagar todas essas partes que estão coloridas que saiu dessa sua linha de line art para deixar um acabamento mais polido. Então, é nessa parte que vocês realmente precisam ser muito cuidadosos, porque tudo que você mexer nessa camada vai interferir nas camadas de cima. Então, no caso que se você errar não tem problema, porque você pode refazer o seu erro com comando de Ctrl Z, mas realmente é algo que você vai ter que dar zoom e apagar aos poucos, até que fique limpo o suficiente para dar uma boa qualidade para o seu desenho. E agora, com tudo já feito, com todo o meu corpo já finalizado, limpo, com as sombras já bem posicionadas, com as luzes já bem posicionadas, está perfeito, maravilhoso, cheiroso. O que eu vou fazer basicamente vai ser salvar esse meu projeto, porque salvem o projeto de vocês.
Sério, salve pra vocês porque eu já perdi muitos desenhos e muitos projetos no Photoshop, porque ele fechava inesperadamente ou então o arquivo corrompia. Então, sempre que vocês terminarem algo muito grande, vocês salvam esses projetos. E aí, depois de salvar esse meu projeto, eu vou começar a fazer o cabelo. E pra fazer esse cabelo, primeiramente eu defini a minha paleta de cor do desenho original que a Luane pintou. E eu vou trabalhar como eu trabalhei na questão tanto da pintura do rosto quanto da pintura do corpo, que é definir uma cor base, e é a partir dessa cor base que eu vou trabalhando tanto a questão da minha luz e sombra, quanto também a questão em si de como eu quero que esse cabelo fique. Se ele vai ser um cabelo mais volumoso, se a raiz dele vai ser mais escura, se vai ser mais clara, enfim. E aí, pra fazer já esse cabelo com essa textura mais enrolada, eu usei um pincel que já vinha dessa forma. E basicamente o que eu fiz foi só a questão de realmente pintar onde é que eu achava que seria sombra, onde é que seria luz. Também a questão de essa variação dos fios, porque dá uma textura muito legal. E basicamente é isso o cabelo. E aí, pra pintar o olho, eu vou basicamente internar uma paleta de cor. E com o cinza claro, eu vou pintar essa maior parte do meu olho. E apenas eu vou fazer como eu fiz anteriormente na sala de pintura. Eu vou criar uma camada, no qual eu vou denominar ela como a minha camada principal de pintura. E eu vou criar máscaras de recorte em outras camadas a partir dela. E adicionando uns cinzas mais escuros pra dar uma profundidade, um cinza mais claro. O branco realmente pra dar uma realçada, pra dar uma vida no meu desenho. E basicamente é isso. E aí vocês estão vendo que pra criar esse pequeno rastro de luz no olho, o que eu vou fazer é basicamente uma camada por cima dessa camada de line art principal. E aí pra fazer essa forma, aquela mais afiada, aquela mais delicada, eu gosto de fazer geralmente com a ferramenta do laço, porque essa ferramenta permite que eu crie formas variadas e que tudo que eu faça de pintura vai ficar exatamente limitado a essa parte que foi criada com a ferramenta. E aí pra boca vocês vão notar que eu comecei de uma forma e depois eu parei, eu desisti, né, no meio do processo e refiz toda ela. Como eu falei, né, não tem nenhum problema você não gostar de primeira do seu desenho, da sua pintura digital. E uma das facilidades exatamente da pintura é que você pode consertar esses erros facilmente, você pode recomeçar de novo, sem ter aquela questão do problema da pintura tradicional de que você vai gastar mais material, de que você vai ter que precisar de outra folha, enfim. O desenho digital é muito mais prático, então o que eu fiz foi basicamente excluir tudo que eu trabalhei, porque eu não tava realmente gostando de como tava ficando. E eu fui partir pra técnica dos cinzas, no qual eu fui começando de um cinza claro e construindo com cinza mais escuro a questão de onde é que deveria ter profundidade daquela boca. E aí depois de ter criado toda essa base no cinza, o que eu vou fazer é uma outra camada, e nessa nova camada que eu coloco ela pra ser de modificação, eu vou adicionar a cor que eu quero que tenha essa boca. E aí depois, no caso, eu vou só criar outras camadas, fazer as camadas de máscara de corte pra realmente só que essa pintura fique dentro dessa área. E eu vou basicamente aplicar o resto das minhas cores para que essa boca ela ganhe mais profundidade, ela tenha mais riqueza em questão de tons. Depois que eu fiz essa questão de aplicar cor, de usar a ferramenta de borrar para ficar mais sutil, fazer uma mistura boa de cores, eu gosto de depois para relação em criar esses brilhinhos na boca com a cor branca, que eu uso até mesmo com a ferramenta de laço, porque eu acho que fica uma coisa mais delicada e traz uma vivacidade pra boca. E aí depois de fazer esses pequenos ajustes e ver se realmente tá tudo mais ou menos ok, tá tudo no meu agrado, significa que você chegou junto ao fim comigo dessa aula. Então nós finalizamos finalmente a questão da pele e do cabelo da personagem. E aí na próxima aula nós vamos trabalhar com a questão da pintura dessa roupa. E é isso, então eu espero que vocês tenham gostado e até em breve.